16 anos e fui adotada com 13 anos em 2017. Tá. Vitória, eu fiz algumas... coloquei lá no grupo de adoção, no Gerando no Coração, no Gato de Amor e em outros grupos. Quais eram os pretendentes habilitados, né? Que gostariam, ou aqueles que vão se habilitar, que gostariam de fazer perguntas para um adolescente que já foi adotado. E aí, nós chegamos nessas perguntas aqui. Acho que eu separei umas 10 perguntas. Então, a primeira pergunta foi: você ficou triste quando você saiu da sua família biológica? Não, porque sair da minha família biológica foi uma escolha minha. Foi uma escolha sua. A juíza chegou em você e conversou com você. Sim, sim. Ela me perguntou se eu queria continuar com a minha família biológica ou se eu queria ser adotada por uma família melhor. Eu disse que eu queria ser adotada por uma família melhor. Uhum. E você era acompanhada? Lá tinha era o CRAS que te acompanhava? Por que você chegou até a juíza? Resume essa parte, assim. Ah, sim. Começou quando a minha avó biológica, ela não tinha documentos. E aí ela estava correndo atrás na justiça, né? Aí teve uma audiência, né, que ela tinha que levar a gente. Eu, Sim. meus irmãos. Eu não lembro pra quê, né? E aí, uma semana antes dessa audiência, né, eu tinha apanhado muito da minha tia, que, se eu não me engano, foi esse olho aqui. Eu não sei se foi esse ou esse, acho que foi esse daqui, que ficou roxo, com uma bola de sangue dentro. E aí eu fui, né, uma semana depois. Mas o olho ainda tava muito, muito machucado, né? E aí chegou lá, a juíza viu e pediu pra ficar sozinha comigo. Aí foi aí que ela conversou comigo e eu disse que não queria mais ficar. Você já era acompanhada, então, pelo CRAS? Ah, sim. Lá, a equipe. Eu lembro que você comentou que você ia lá com a sua carteirinha de... Como é que é? Carteirinha de vacina? Que você ia lá e falava que... Levava a sua carteirinha e falava na campanha de vacinas, falava no CRAS. Lá quando tinha que tomar vacina. Sim. Você falava, ai, ó, eu vim aqui porque eu tenho que tomar vacina e... Ah, sim, eu tomava sozinha. Infelizmente eu ia lá e tomava. Sempre quando eu sabia que tinha vacina pra me tomar, eu tomava. Você ia. Sim. Você ficou órfã aos 11 anos. Em 2015. Como era pra você no abrigo? Você não ficou muito tempo no abrigo, né? No seu caso foi um pouquinho diferente. Você ficou quantos dias no abrigo? Foi 4 dias. Isso. E aí depois você foi levada pra onde? Pra família acolhedora. Isso. Aí na família acolhedora foi quando você foi pra família acolhedora, foi quando você ficou sabendo que iria ser adotada pela mãe da sua irmã. Sim. Né? Que até então você não tinha ali tanto... Não sabia mais onde estava essa irmã, né? Essa irmã já tinha sido retirada da família há 3 anos atrás, antes de você ser adotada. Uma outra pergunta foi: você queria ser adotada? Sim, eu queria. Eu queria muito ser adotada. Eu não queria ficar no abrigo até eu completar 18 anos. Eu queria ser adotada bem antes. Só que pra mim, né, no meu caso, eu achava que não teria mais jeito. Que eu iria ter que ficar lá e depois voltar pra minha família. Porque você achava que ninguém queria adotar uma criança mais velha? Eu te queria. Eu já te queria antes de você ser abrigada. Eu só não tinha te achado. Você ficou com medo, assim, quando falaram, ai, você vai ser adotada? Qual foi a sua primeira reação, assim, que você teve? Ah, você vai ser adotada. Você pensou assim, nossa, como vai ser essa família? Sim, a minha reação na hora foi muita, muita felicidade, né? Só que aí depois eu comecei a pensar de como seria a família, né? Se eles iam me fazer de empregada, né? Como eu falei no começo do vídeo. Ou se eles iam me tratar como filha deles. Entendi. Então era esse medo, né? Às vezes quer uma criança maior, mas não quer uma filha. Quer uma faxineira, uma babá pra cuidar dos irmãos menores e tudo mais. Uma pergunta que não foi feita lá, mas eu quero fazer pra você. Como foi pra você essa situação de se separar dos seus irmãos? Você foi perguntada se você queria se separar deles? Sim. A juíza me perguntou, acho que foi
Da última vez que eu fui lá, né, ela me perguntou se eu queria se separar deles, né? E eu disse pra ela que... Ah, depende, né? Depende da família que eles fossem, né? Se eles ficassem perto de mim, eu poderia sim se separar deles, né? Mas que eu não queria se separar deles, mas que se fosse possível, eles ficarem numa família pertinho da minha ou ficassem junto comigo. Ah, entendi. Então você foi perguntada sobre, Sim, eu fui. sobre isso. Não foi tipo, vai separar e acabou. Até porque a divisão ficou assim. Você ficou junto com a sua irmã Brenda, que é a irmã Sim. biológica, e os seus irmãos. A gente não vai citar o nome deles aqui porque eu não pedi autorização da mãe dos meninos pra falar, né, sobre eles. Mas eles ficaram com a mãe, com as mães deles e isso foi muito legal. Isso é um tema para uma próxima, né, um próximo vídeo aí. Quem sabe a gente não faz um vídeo com todo mundo junto depois que passar essa pandemia. Vitória, como foi a chegada na sua casa, na casa nova? Nós fizemos o nosso estágio de aproximação lá por videochamada e por ligações, que eu te ligava demais. Depois ela vai falar sobre isso, a carinha dela. Agora ela tá louca pra falar. E aí fomos pro Rio, ficamos lá no período de convivência, né? No estágio de convivência. O nosso estágio foi de 7 dias. Mas a audiência saiu antes e a gente veio antes. Um dia antes. E como foi chegar na casa? Porque era um estado novo, né? Sim. Era uma família nova que você conhecia há pouco tempo. Era uma irmã que já era sua, mas que já fazia muito tempo que você não a via. Nova era uma irmã nova, né? Então conta um pouquinho sobre isso. Eu cheguei aqui, né, e fui muito bem recebida, né? Eu gostei muito daqui. E a minha parte preferida da casa era o quarto, ainda é o quarto, né? Porque tinha minha cama lá, né? E foi minha primeira cama, o meu primeiro travesseiro, a minha primeira cabeceira, o meu primeiro tudo. Né? Foi lá naquele quarto, né? E a minha outra parte preferida da casa é o quintal, aonde fica a minha cachorra. Que eu ganhei o primeiro beijo na boca dela, né? Que eu cheguei e ela saiu pulando em mim, né? E aí... E aí foi isso. E aí foi isso. Então, vou dar uma pausa